espero que sim. Eu vou trazer um vídeo que eu não estou acostumado a trazer aqui, mas eu acho que pode trazer relaxamento e ajudar você a dormir. Bem, hoje eu trago aqui O Menino do Pijama Listrado, um livro bem conhecido, e tem o filme também, que ele é bem conhecido. Eu não sei se vocês já assistiram ou já leram o livro. E se vocês fizeram isso, deixa aqui nos comentários para mim saber. Bem, vamos ao primeiro capítulo. Fica à vontade se você quiser fechar os olhos, tá legal? Muito bem. O primeiro capítulo tem como tema Bruno faz uma descoberta. Certa tarde, quando Bruno chegou em casa, vindo da escola, surpreendeu-se ao ver Maria, a governanta da família, que sempre mantinha a cabeça abaixada e jamais levantava os olhos do tapete. De pé, no seu quarto, tirando todos os seus pertences do guarda-roupa e arrumando-os dentro de 4 caixotes de madeira. Até mesmo aquelas coisas que ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de mais ninguém. O que está fazendo? Ele perguntou tão educadamente quanto pôde, pois, embora não estivesse contente por chegar em casa e descobrir alguém remexendo nas suas coisas, sua mãe sempre lhe dissera para tratar Maria com respeito e não simplesmente imitar a maneira com que seu pai a tratava. Tire as mãos da minha coisa, disse Bruno. Maria sacudiu a cabeça e apontou para a escada atrás dele, onde a mãe de Bruno acabara de aparecer. Era uma mulher alta, de longos cabelos ruivos, presos numa espécie de rede atrás da cabeça. Ela estava retorcendo as mãos em sinal de nervosismo, como se houvesse algo que ela não quisesse contar, ou alguma coisa em que não quisesse acreditar. Mãe, disse Bruno, marchando em direção a ela. O que está acontecendo? Por que Maria está mexendo nas minhas coisas? Ela está fazendo as suas malas. A mãe explicou. Fazendo minhas malas? Ele perguntou, repassando rapidamente os eventos dos últimos dias para avaliar se fora um mau menino ou se dissera em voz alta as palavras que ele não pode dizer. E por isso estava sendo mandada embora. Mas não conseguiu pensar em nada que justificasse o seu pensamento. Na verdade, durante os últimos dias, ele se comportara de maneira perfeitamente decente com todos à sua volta, e não conseguia se lembrar de ter criado nenhuma confusão. Por quê? Ele perguntou então o que foi que eu fiz. A mãe já havia entrado em seu próprio quarto a essa altura. Mas Lares, o mordomo, estava lá, fazendo as malas dela também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar, em sinal de frustração, antes de marchar de volta à escada, seguida por Bruno, que não ia deixar o assunto morrer sem uma explicação satisfatória.
Mãe, ele insistiu. O que está havendo? Estamos de mudança. Venha comigo até o andar de baixo, disse ela, levantando-o até a ampla sala de jantar, onde o Fúria estivera para comer com eles na semana anterior. Conversaremos lá embaixo. Bruno desceu as escadas, correndo, e até ultrapassou-a na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar, quando ela chegou. Ele observou-a sem dizer nada por um momento. E pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhados do que de costume, como seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca, e levava bronca e acabava chorando. Veja, Bruno, não há motivo para se preocupar, disse a mãe, sentando-se na cadeira, na qual se sentara a bela mulher loura que viera jantar acompanhada o Fúria e que acenara para ele quando o pai fechou a porta. Na verdade, acho que será uma grande aventura. Que aventura? Ele perguntou. Estão me mandando embora? Não, não é apenas você. Ela disse, parecendo que ia abrir um sorriso momentâneo, mas mudando de ideia. Todos nós vamos embora. Seu pai, eu, Gretel e você. Todos os 4. Bruno pensou a respeito e franziu o senho. Não o incomodava, em especial, se Gretel fosse mandada embora, porque ela era um caso perdido e só o metia em encrenca, mas parecia um pouco injusto que todos tivessem que acompanhá-la. Mas para onde? Ele perguntou. Aonde vamos exatamente? Por que não podemos ficar aqui? E o trabalho é o trabalho do seu pai, explicou a mãe. Sabe como isso é importante, não sabe? Sim, é claro, disse Bruno, acenando com a cabeça, pois sempre havia na casa muitos visitantes, homens em uniformes fantásticos, mulheres com máquinas de escrever das quais ele deveria manter longe as mãos sujas. E eram todos sempre muito educados com o pai e diziam que ele era um homem para ser observado e que o Fúria tinha grandes planos para ele. Bem, às vezes, quando uma pessoa é muito importante, prosseguiu a mãe, o homem que o emprega lhe pede que vá a outro lugar, porque lá há um trabalho muito especial que precisa ser feito. Que tipo de trabalho? Perguntou Bruno. Porque se fosse honesto consigo mesmo, e ele sempre tentava ser, teria de admitir que não sabia ao certo qual era o trabalho do pai. Na escola, todos conversaram um dia sobre seus pais, e Crow dissera que seu pai era quitandeiro, o que Bruno sabia ser verdade, porque o homem cuidava da quitanda no centro da cidade. E Daniel dissera que seu pai era professor, o que Bruno sabia ser verdade, porque o homem ensinava aos meninos maiores, dos quais era sempre melhor manter uma boa distância. E Martin dissera que seu pai era chefe de cozinha, o que Bruno sabia ser verdade, porque nas vezes em que o homem vinha buscar Martin na escola, sempre vestia bata branca e avental xadrez.
como se tivesse acabado de deixar a cozinha. Mas, quando perguntaram a Bruno o que seu pai fazia, ele abriu a boca para dizer-lhes e então percebeu que ele próprio não fazia ideia. Só era capaz de dizer que seu pai era um homem para ser observado e que o Fúria tinha grandes planos para ele. Ah, e que ele tinha também um uniforme muito fantástico. É um trabalho muito importante, disse a mãe hesitando por um momento. Um trabalho que precisa ser feito por um homem muito especial. Você consegue entender isso, não é mesmo? Todos nós temos que ir também, indagou Bruno. Claro que sim, disse a mãe. Você não gostaria que seu pai fosse até o novo trabalho e se sentisse solitário lá? Gostaria? Acho que não, disse Bruno. Papai sentiria muita nossa falta se não fôssemos com ele, ela acrescentou. De quem ele sentiria mais saudade? Perguntou Bruno. De mim ou de Gretel? Ele teria saudades de ambos igualmente, disse a mãe, que era partidária da opinião de não escolher favoritos, o que Bruno respeitava, especialmente porque sabia que, na verdade, era ele o favorito dela. Mas e quanto à nossa casa? Perguntou Bruno. Quem vai cuidar dela enquanto estivermos longe? A mãe suspirou e olhou o quarto ao redor, como se nunca mais fosse vê-lo novamente. Era uma casa muito bonita. Tinha ao todo 5 andares. Se incluirmos o porão onde o cozinheiro preparava toda a comida, e Maria e Lars se sentavam à mesa discutindo um com o outro e chamando-se de nomes que não se deviam empregar. E se considerássemos o pequeno quarto no topo da casa, que tinha as janelas oblíquas, através das quais Bruno conseguia ver até o outro lado de Berlim, se ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no parapeito. Teremos que fechar a casa por enquanto, disse a mãe. Mas voltaremos algum dia. Mas e quanto ao cozinheiro? Perguntou Bruno. E Lars? E Maria? Eles não vão ficar morando aqui na nossa casa? Eles vêm conosco, explicou a mãe. Mas agora basta de perguntas. Talvez seja melhor você subir e ajudar Maria a fazer as malas. Bruno levantou-se da cadeira, mas não foi a lugar nenhum. Havia apenas mais algumas perguntas que ele precisava fazer antes que pudesse deixar o assunto de lado. É muito longe? Ele perguntou. O emprego novo, quero dizer, fica a mais de 1 quilômetro de distância? Oh céus, disse a mãe rindo, embora fosse uma risada estranha porque ela não parecia feliz. E se virou como se não quisesse que Bruno visse seu rosto. Sim, Bruno, disse ela. Fica mais de 1 quilômetro de distância. Bem mais que isso, na verdade. Os olhos de Bruno se arregalaram e a boca fez o formato de um O. Nessa parte, ele sentiu os braços pendendo estendidos ao seu lado, como costumavam ficar quando alguma coisa o surpreendia. Você não quer dizer que iremos deixar Berlim, não é? Ele perguntou sem fôlego, esforçando-se para proferir as palavras. Temo que sim, disse a mãe, acenando tristemente com a cabeça. O trabalho de seu pai é... Mas enquanto a escola,
disse Bruno, interrompendo-a, algo que ele sabia que não podia fazer, mas que pensou ser perdoável naquela situação. E quanto a Crow, Daniel e Martin, como eles saberão onde eu estarei quando quisermos fazer algumas coisas juntos? Você terá que se despedir dos seus amigos por enquanto, disse a mãe. Mas estou certa de que você o verá novamente com o tempo. E não interrompa sua mãe quando ela estiver falando, por favor, acrescentou, pois apesar das notícias estranhas e desagradáveis, de certo não havia necessidade de Bruno quebrar as regras de boa educação que lhe foram ensinadas. Despedir-me deles? Ele perguntou, encarando-a com surpresa. Despedir-me deles? Ele perguntou, encarando-a com surpresa. Despedir-me deles? Repetiu, cuspindo as palavras como se a boca estivesse cheia de bolachas que ele mastigara, mas ainda não engolira. Despedir-me de Carl, Daniel e Martin? Prosseguiu Bruno, a voz se aproximando perigosamente do grito que não era permitido dentro da casa. Mas eles são os 3 melhores amigos da minha vida toda. Ah, você fará novas amizades, disse a mãe, acenando com a mão no ar, como se dispensasse o assunto, supondo que para o menino fazer grandes amizades, 3 grandes amizades, para a vida toda fosse coisa fácil. Mas nós tínhamos planos, protestou ele. Planos? Perguntou a mãe, erguendo uma sobrancelha. Que tipo de planos? Bem, eu não posso entregar o jogo, disse Bruno, que não podia revelar a natureza exata dos planos, os quais incluíam criar muita confusão, especialmente dentro de algumas semanas, quando a escola fechasse para as férias de verão, e eles não precisassem mais passar todo o tempo apenas fazendo planos, mas pudessem, finalmente, colocá-los em prática. Eu sinto muito, Bruno, disse a mãe, mas os seus planos terão que esperar. Não há escolha quanto a isso. Mas, mãe, já chega, Bruno, disse ela agora ríspida, se levantando para indicar-lhe que tinha falado sério quando disse que já bastava. Francamente, na semana passada você estava reclamando do quanto as coisas mudaram por aqui nesses últimos tempos. Bem, eu não gosto dessa história de apagar todas as luzes quando chega a noite, admitiu ele. Todos têm que fazer isso, disse a mãe. É para nossa segurança. Vai saber. Talvez seja menos perigoso se nos mudarmos daqui. Agora eu quero que você suba as escadas e vá ajudar Maria a arrumar suas malas. Não temos tanto tempo quanto gostaríamos para fazer os preparativos, graças a certas pessoas. Bruno acenou e saiu cabisbaixo, sabendo que certas pessoas era uma expressão que os adultos usavam para pai e que ele próprio não podia usar. Ele foi vagarosamente até as escadas, segurando o corrimão com uma das mãos, e se perguntou se a casa nova onde seria o novo trabalho. Tinha um corrimão tão bom de escorregar quanto aquela, pois o corrimão daquela casa vinha desde um andar mais alto e começava do lado de fora do pequeno quarto, onde, se ele ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no parapeito da janela, era possível ver até o outro lado de Berlim.
até o piso térreo, bem diante das duas enormes portas de carvalho. E o que Bruno mais gostava de fazer era subir a bordo do corrimão no andar de cima, escorregar pela casa toda, fazendo barulho de vento ao longo do caminho. Descia do andar de cima até o próximo, onde estava um quarto do pai e da mãe e o grande banheiro, e onde ele não deveria ficar de maneira nenhuma. Descia até o próximo andar, onde ficavam seu próprio quarto e o quarto de Gretel e o banheiro menor, que ele deveria utilizar com uma frequência maior do que de fato fazia. Descia até o térreo, onde caía do final do corrimão, e tinha de aterrissar equilibrado nos 2 pés, ou então perdia 5 pontos e tinha de começar tudo outra vez. O corrimão era a melhor coisa da casa, além do fato de vovó e vovô morarem tão perto. Quando pensou nisso, ele se perguntou se eles também viriam até o emprego novo, e acreditou que sim, pois seria impossível ir embora e deixá-los para trás. Ninguém precisava muito de Gretel, porque seria bem mais fácil se ela ficasse para tomar conta da casa. Mas vovó e vovô, aí já é outra história. Bruno subiu devagar até as escadas, até seu quarto. Porém, antes de entrar, olhou para trás e para baixo na direção do piso térreo e viu a mãe entrando no escritório do pai, que dava de frente para a sala de jantar, e onde era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção. E escutou-a falando alto com ele, até que o pai falou mais alto do que a mãe era capaz, e isso terminou com a conversa entre os dois. Então a porta do escritório se fechou, e como Bruno não conseguiu ouvir nada, pensou que seria uma boa ideia voltar ao quarto e assumir a tarefa de fazer as malas, porque senão Maria era capaz de retirar todos os seus pertences do guarda-roupa sem o devido cuidado ou consideração, até mesmo as coisas que ele tinha escondido no fundo e que pertenciam somente a ele e não eram da conta de ninguém. Se você chegou até aqui, eu agradeço de todo o meu coração. Mas se você já está descansando, continue descansando hoje. Fica bem e até o próximo